Bom dia a todos. Nesta manhã refrescante, né? Ainda nesse friozinho gostoso, né? Difícil de levantar, mas bom para a gente ficar mais disposto, né? Que a gente consiga então nesta manhã, de maneira singela, sem nenhuma pretensão, fazermos nossas reflexões, buscando aí esse autoentendimento que é bastante necessário para a gente poder ir caminhando melhor, né? Para as nossas reflexões, nós estamos acompanhando a obra Autodescobrimento, uma busca interior, que é uma obra psicografada por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E ela trata nestas obras, que são as obras psicológicas, da psicologia transpessoal, que é a psicologia que nos ajuda a fazer um autoentendimento e um entendimento da nossa vida em relação ao outro. Não é o entendimento do outro, mas da nossa vida em relação ao outro, né? Para que a gente consiga ir equacionando as nossas dúvidas, resolvendo os nossos problemas, de maneira a sermos felizes, não com aquilo que vem de fora, mas com aquilo que a gente conseguir já produzir dentro de si mesmo. E hoje iniciando um item novo, né? Hoje a garganta não está ajudando muito, mas vamos lá. Vamos tentando. Hoje o item é o subconsciente e os sonhos. Página 97 desta edição aqui. Acho que aqueles que têm essa edição, né? Quem estava acompanhando é o item seguinte, né? Que nós vimos a reciclagem do subconsciente, né? E o subitem é o subconsciente e os sonhos. Constitui, né, pelo menos para a maioria de nós, um grande mistério a questão dos sonhos, né? As pessoas querem, muita gente fala, especula, tem até interpretadores de sonho, né? Tem gente que interpreta, né? E faz toda aquela analogia e tal. Mas na verdade a maioria dessas analogias são todas simbólicas, né? Porque não existe um padrão estabelecido para se avaliar sonhos, porque o sonho faz parte da realidade de cada espírito. A manifestação do sono, durante o sono, do chamado sonho, faz parte da realidade de cada espírito. Embora Freud e outros pensadores estabeleceram ali uma linhagem na psicologia, na psiquiatria, relacionada à questão dos sonhos, algumas coisas podem sim ser chamadas de fatores padrões, né, ou padronizados, que denunciam aí alguma coisa que pode ser avaliada daquela maneira, mas não na sua totalidade. Não temos como elaborarmos uma cartilha dos sonhos, né? Vamos elaborar aqui uma cartilha dos sonhos. Sonhei de uma forma, vou lá, procuro, encontro lá o que significa esses sonhos. Na verdade, o sonho é uma continuidade da vida, porque o espírito não está inativo. Quando desprende-se pelo sono, ele tem alguns comportamentos que levam a alma a manifestar estados das suas emoções, dos seus sentimentos, muito vivos e muito ativos, né, durante o sono. Porque ninguém dorme, na verdade. Quem dorme é o corpo. A alma nunca repousa no sentido de dormir, né? O descanso da alma é outra coisa, né? Os contatos que lhe trazem bem-estar, que lhe trazem conforto, regiões felizes, regiões alegres, onde o espírito pode transitar enquanto dorme, e isso sim traz bem-estar, traz conforto, traz repouso. Aquele repouso do corpo é só do corpo mesmo, é só o corpo que dorme, né? Mas a nossa vida de relação, ela tem muita significação nos nossos sonhos. Como nós nos relacionamos, de que maneira, o que nós pensamos, o que nós sentimos é valioso para que a gente possa avaliar o que nós estamos sonhando, o que está acontecendo com a nossa noite, né? Então, tem gente que dorme e acorda no outro dia refeito, feliz, alegre, né? Como diz o outro, saltitante, né? E tem aquele que no outro dia acorda jururu, né? Amargurado, cheio de impressões ruins, o coração apertado, a cabeça confusa. O que será que aconteceu durante a noite, né? O que aconteceu com esse espírito? Primeiramente, nós temos que verificar como nós estamos vivendo, como está a nossa vivência aqui, enquanto acordados, enquanto no estado de lucidez, enquanto nós estamos aqui nos relacionando, né? Porque o espírito, ele é o seu comportamento, é o seu sentimento, é a sua manifestação. Como nós manifestamos aqui no mundo das formas, enquanto estamos acordados, determinará o que vai acontecer conosco enquanto dormimos.
enquanto a gente deixa o corpo, deixa a matéria. Né? Tem uma chargezinha na internet, até interessante, uns videozinhos que eles estão produzindo, e tem um sobre o sonho, né? Que o cara deita, desprende, e a mulher também desprende, e ele leva um susto quando olha para ela, porque ele olha para ela, ela é bem diferente do que ele a vê na matéria, do que ele a vê quando encarnado, né? E ele começa a falar dos defeitos dela, apontar o dedo para ela e falar e criticar e tal, e ela vira e começa a falar dele também. Enquanto ele fala dela, a boca dele é pequenininha, e ela, todas aquelas deformidades que ele enxerga nelas ficam exageradas. Aí ela vira para ele, a boca dele fica bem grande, a língua comprida, e quem fica exagerado e distorcido é ele, porque na verdade eles estão manifestando ali estados de alma, né? Um querendo apontar o defeito do outro. Como o corpo, quando estão no corpo, tudo é maravilhoso. Aí desprende o que a pessoa pensa, sente, aceita, acredita, sonha a respeito da vida durante o sono, geralmente se manifesta nas suas expressões como espírito do outro lado, né? Então a gente vai começar vendo a leitura da Joana aqui. Ela fala então que a complexidade dos sonhos tem merecido dos especialistas na área do psiquismo valiosos investimentos em tentativas de interpretá-lo. Então muita gente tenta interpretar o sonho. Eles são originados, na sua maioria, no subconsciente. Por que no subconsciente? Porque desde que a gente nasce, o subconsciente é o depósito desta vida de tudo que a gente vai vivenciando. Vai ficando guardado no subconsciente, tudo. Por isso que nas aulas anteriores a gente estava conversando que não adianta a gente dizer assim, deixei para lá um fato que aconteceu. Não deixou para lá coisa nenhuma, né? Se eu não resolvo uma mágoa, um ressentimento, uma raiva que eu tive, um ódio, uma decepção, uma ingratidão, alguma coisa que acontece comigo, eu não resolvo ela, eu não aceito, eu não consigo entender aquilo a nível emocional, os efeitos daquela vivência vai me influenciar a vida inteira. Eu posso não me lembrar do fato, esqueço, eu jogo na tela do tempo e vai ficando para trás. Coisas que aconteceram conosco há 20 anos, 30 anos, os mais velhos, a gente não se lembra mais conscientemente, a não ser, e isso é a prova de que eles estão muito vivos dentro de nós, que se a gente encontrar com aquele fato de novo, a gente se recorda como se estivesse acontecendo agora. Se você encontrar uma pessoa que te feriu há 30 anos atrás, e você não superou isso, não aceitou, guardou aquela raiva, aquele sentimento ruim com aquela pessoa, e aquela pessoa foi embora, você nunca mais a viu. Tudo bem, o tempo vai somando experiências e vai colocando uma coisa em cima da outra, a gente não se lembra mais. Mas se você encontrar a pessoa de novo, a hora que olhar para o rosto dela, vai ouvi-la falando cada palavra. E todos aqueles sentimentos que você manifestou naquele instante vêm à tona. Significa que eles não foram apagados, porque nada se apaga. E os depósitos desta vida em nós são muito valiosos. Por isso que nós temos que prestar atenção o que a gente está guardando. Nós falamos nas outras aulas, não vamos repetir tudo, né? Mas o que é que a gente está guardando enquanto se relaciona? Vale a pena mesmo ser tão suscetível assim? Ser tão melindroso como a gente é? Fazer conta de tantas coisas tão pequenas assim? Vale a pena isso mesmo? Será que não é importante atender o convite de Jesus? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Pedro já estava cansado de levar. 7 vezes, tá bom? Que era o que mandava a lei. Não, Pedro. 70 vezes 7 vezes. Porque o perdão libera aquele que perdoa do cárcere do outro. Porque quando eu não aceito e não perdoo uma pessoa, eu me aprisiono nela. E se eu desencarnar e reencarnar, reencarno com ela. Então eu estou aprisionado nela. Vale a pena? Se ela é tão desprezível assim, vale a pena eu me prender nela? Eu acho ela tão desprezível assim e não me desgrudo dela, não largo. Eu crio um cárcere para nós dois ficarmos dentro dele. É assim que acontece. Quando a gente não supera um sentimento com o outro, eu estou criando um cárcere para me enfiar dentro dele junto com a pessoa. Ou seja, eu não quero ser livre, não quero viver bem, não quero viver feliz. Então a primeira coisa, o conselho veio do próprio Cristo: perdoa. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto você está a caminho com ele. Enquanto você está aqui
Porque depois que você desencarnar, toda essa vivência de uma existência toda vai para o inconsciente, para o eterno, para a alma. Fixa-se na alma como um valor, como uma expressão do próprio espírito. E aí, o que vai acontecer? Isso vai acompanhá-lo nas próximas encarnações. Enquanto que as coisas que nós conseguimos superar agora e do lado de cá ficam resolvidas. E mesmo que a gente tenha muita dificuldade com alguém ou com alguma coisa, se nós tentarmos lidar bem com aquilo, compreendendo, isso não é morrendo de amores não, porque tem pessoas que são impossíveis de você ter para com ela um relacionamento afetivo, como se tem com aquele que você tem uma proximidade maior. Inclusive isso está no Evangelho. O coração bate bem diferente à presença de um amigo e de um inimigo, é óbvio. Porque você sabe que ele vai mentir contra você, ele pode te trair, ele pode te enganar, ele pode te roubar, ele pode fazer alguma coisa. Mas daí para a gente nutrir para com ele sentimentos negativos, querendo que ele se dê mal na vida, que as coisas dele não dê certo, isso é uma fragilidade nossa, que independe da reação e da ação dele. O que ele é. Agora, a minha reação diante disso é minha, é isso que eu tenho que trabalhar. Chegar à conclusão que não vale a pena. Pelo menos da minha parte eu vou me reconciliar com ele. O que é reconciliar? Não manter sentimentos negativos, não criar vínculos de ódio, de mágoas, de ressentimentos. Aceitando a pessoa como ela é. Pode ser que não dê para conviver. E pode acontecer de não dar para conviver. Por mais que você se esforce, é impossível. Não tem jeito. A pessoa não tem nenhum tipo de relação amistosa com essa pessoa. Não dá para fazer, não tem problema. Por enquanto tá bom. Desde que eu não mantenha nenhum sentimento negativo daqui para lá. Compreendendo a pessoa na realidade dela, aceitando-a como ela é. Isso já nos dá uma grande vantagem em relação à pessoa na questão das resoluções dos problemas que nos encarceram diante do outro. A gente se amarra em correntes inquebrantáveis, que a desencarnação não destrói. E que a outra encarnação é que vai tentar resolver depois. Quando a gente nasce, né? Nunca esqueço do que a amada benfeitora nos ensinou. Não odeie nem deteste ninguém. Porque poderá acontecer de você ter que abrir mão de um grande amor para vir com o móvel do seu ódio na próxima encarnação. Ou em algum momento por aí que você quiser viver um momento bom da sua existência como espírito, você vai ter que aceitar aquele móvel lá, aquele objeto, né, que é o objeto do seu ódio, como seu companheiro, seu parceiro de caminhada, porque você nutriu sentimentos indevidos pela lei universal, que é a lei de amor, que pede que todos nos entendamos, que todos nos aproximemos, que todos consigamos viver amistosamente, até que o amor se desenvolva e a gente consiga realmente viver esse amor pleno. Mas só o fato da gente não nutrir sentimentos ruins contra ninguém já é uma grande vitória sobre nós mesmos, né? Sobre a nossa imperfeição. Então isso tudo vai se refletir onde? No momento que a gente vai dormir, no momento em que o sono se apresenta. Por isso que não dá para interpretar, porque cada pessoa é um universo muito próprio, né? E quando a gente dorme, nós mergulhamos em quem somos verdadeiramente. Aqui nós criamos a persona, nós temos a personalidade que faz com que a gente tenha uma representação diante dos outros. Ninguém nos conhece como somos. Se conhecessem, provavelmente não ficariam perto de nós. Ainda bem que eles não conhecem, senão... Então eles acham que a gente é bonzinho, eles acham que a gente não morde, né? Que a gente não faz nada, mas se visse o bicho que está guardado aqui dentro, o Chico falava, né? Que ele mais temia se era a morte. Ele fala, não, o que eu mais temo é o monstro que está aqui dentro de mim. Imagina se o Chico tinha um monstro dentro dele. Mas ele estava falando de alguma coisa que provavelmente ele não aceitava, que era alguma coisa ruim que havia, que ele precisava transformar. Então, as pessoas convivem com a nossa personalidade, com aquilo com a nossa representação, não com a nossa realidade, com o nosso eu verdadeiro. Esse eu verdadeiro, ele vai sendo conhecido lentamente na medida que se convive. Aí a gente vai descobrindo as facetas ocultas das pessoas quando nós convivemos com elas. Então todas aquelas impressões iniciais vão sendo mudadas no caminho. Isso é ruim? Não, porque é assim conosco também. Nós também vamos manifestando estados ocultos da nossa personalidade à medida, ou melhor, da nossa realidade, à medida que nos relacionamos.
E as pessoas vão convivendo conosco. Por isso aquele videozinho lá, que quando ele desprende no quarto e olha para a mulher, ele a vê como ela é realmente. E ela também o vê como ele é. Aí foi fazer um acordo, quer saber de uma coisa? Vamos voltar e vamos deixar quieto isso. Vamos voltar porque a coisa não é bom de forma nenhuma. Então nós estamos aprendendo juntos, né? Você é linguarudo e eu não sou aquilo que você imaginava que eu fosse. Então vamos conseguir conviver assim. E aí o espírito vai melhorando sem hipocrisia, né? Então no inconsciente estão arquivadas as memórias dos acontecimentos vividos desde a infância. Então, agora, o inconsciente não. O inconsciente é o ser que somos. Ele é a presença de todas as nossas encarnações estão no inconsciente. É aquela parte de nós que nós desconhecemos completamente, mas que governa a nossa vida. Porque todas essas impressões passadas estão em nós e estão determinando tudo o que somos hoje. E nós viemos com a proposta de mudar isso. Nós viemos com a proposta de mudar o inconsciente, de mudar aquilo que está no ser eterno. Não apagando nada, porque ninguém apaga nada. O que viveu está vivido. O que a gente se tornou emocionalmente, intelectualmente e sentimentalmente, isso não muda. Não se apaga, mas pode ser mudado. Essa é a proposta da encarnação. Nós nascemos para mudar o ser que somos, para nos transformarmos numa pessoa melhor, né? E essa é a finalidade da existência, nos transformarmos numa pessoa melhor. Para isso, nós temos que fazer todos os esforços possíveis, porque não é fácil ser melhor. Os obstáculos estão dentro de nós mesmos, estão dentro da nossa suscetibilidade. Nós somos suscetíveis demais. Tudo nos alcança, tudo nos fere, tudo nos sensibiliza. Eu me lembro de uma outra obra que nós lemos da Joana, onde ela diz assim, que a maior parte das nossas experiências ruins que nós temos aqui na Terra não existe, elas são interpretações do nosso orgulho. A maior parte dos nossos sofrimentos não existem. Um ou outro são sofrimentos reais, é uma doença mesmo, é um problema sério, né? Mas a maioria é interpretação do nosso orgulho. Como nós não aceitamos, aquilo se torna um problema muito grande para nós. E instala-se o sofrimento. Porque o orgulho anda na contramão do amor, da humildade, da bondade, que é o que nos traria paz, né? Jesus não disse, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Quais são as perfeições de Deus? O amor, a bondade, a ternura, a compaixão, o perdão, a paciência, a tolerância, a doçura. Deus é isso. Se nós estivéssemos nessa via, nós estaríamos na via da felicidade. Mas nós estamos na contramão dela. Porque o orgulho faz com que a gente não aceite nada do que aconteça conosco se não for do jeito que a gente quer. Eu fico bem se tudo acontecer como eu quero. Mas não é bem assim também. Porque no mundo existem criaturas que têm tudo como gostaria que fosse. Tudo que programaram para suas vidas está exatamente como imaginaram. E não são um dia mais felizes por isso. E invejam terrivelmente aqueles que não possuem um terço do que eles possuem, mas que são felizes. Onde eles veem sorriso sincero no rosto, expressões de alegria no olhar. Então, é importante a gente pensar a respeito disso. Então, ela diz, a maior parte dos nossos sofrimentos, dos nossos enganos, eles são interpretações do nosso orgulho. Não são verdadeiros. Não são reais. Se a gente avaliar, né, pelo que a gente sofre, né, não é a causa principal, mas uma das causas da depressão é essa. É o espírito, ao reencarnar, não aceitar a vida que lhe foi proposta. Não é imposta. A nossa vida não foi imposta por Deus, mas foi proposta. E a gente aceitou. Como diz o Emmanuel, nós não combinamos salários, não combinamos títulos, não combinamos condição social, não combinamos nada. A gente aceitou vir para cá ser melhor. Foi uma proposta que nos foi feita e a gente aceitou essa proposta. Do jeito que ela é, como a gente está. Não tem nada errado. Está tudo caminhando como o programado. Agora, o nosso orgulho pode fazer com que a gente enxergue tudo isso como um grande óbice, como um grande obstáculo. E aí sim, aí a gente sofre. Não sofre pelo problema em si, sofre porque não é como as coisas não são como nós queríamos.
Porque, em princípio, o que nós fazemos? Nós queremos ser felizes, como disse uma pessoa que eu conheço, eu quero ser feliz agora. Quero lá saber eu de outra vida, de outros tempos, eu quero agora. Mas, meu filho, você não é feliz agora porque pensou desse jeito lá atrás, no passado. Você já não tem a paz e a tranquilidade que você gostaria de ter, porque você não fez, porque o teu passado foi esse pensamento. E o teu futuro, e o meu futuro vai ser igual? Acha, isso é praga. Não, não é praga não, meu filho, é realidade. Você está preparando o teu futuro. E se você continuar pensando assim, o teu futuro vai ser exatamente como o teu presente, que é o reflexo do teu passado. Entendeu? Você está vivendo o teu passado, onde você viveu uma vida, provavelmente, sem responsabilidade nenhuma, achando que era o melhor, que tudo tinha que acontecer contigo, viveu egoisticamente, e isso não te construiu, não te deu tranquilidade, não deu paz, porque o fato da gente fazer o que quer, e ter a possibilidade de fazer o que quer, não vai trazer para a gente um momento a mais de paz do que a gente não tem ou não tem, de forma nenhuma, né? Agora, fazer o que se deve, sim. Quando a gente faz o que deve, a gente está programando um futuro de paz, de tranquilidade e harmonia. Então ele fala, dizendo que você está dizendo que você quer viver tudo agora, e o futuro que se exploda, né? Então, engraçado. Só que quem vai explodir no futuro, quem é? Sou eu mesmo. Eu vou retornar à minha própria vida. Eu não vou assumir a vida de ninguém. Eu não vou reencarnar na ambiência espiritual de outra pessoa. Eu vou reencarnar em mim mesmo, na minha própria realidade. E aí, o que eu vou encontrar nesse caminho? O que eu construí. Então, ser melhor é o grande impositivo da existência, né, para a gente poder ser feliz. Então, temos que procurar ser melhor. E aí, isso é andar no sede perfeitos, como Jesus falou, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é. Andando nessa direção, a gente vai construindo uma realidade melhor em nós, construindo uma realidade melhor. Já vai se sentindo melhor agora e, consequentemente, no futuro, certamente nos sentiremos plenos, que é aquelas almas que a gente vê que vieram à Terra, fizeram grandes obras, tiveram grandes enfrentamentos, mas ninguém ousou lhes colocar qualquer obstáculo, embora tentassem. Nós assistimos agora com a mocidade recentemente o filme da irmã Dulce, que não é religioso, é um filme da vida dela, embora tangencie pela religião. A gente verificou que ninguém conseguiu oferecer obstáculo para ela, não tem jeito, é um espírito que se agigantou. Era uma criaturinha desse tamanhozinho, né? Metade do pulmão funcionando, a outra parte não funciona, de um lado. E ela não tinha. Ela foi no meio daqueles lugares terríveis, aqueles de bandidagem. E ela, quando entrou ali, ninguém conseguia lhe fazer mal. Chegava diante das autoridades, né? Afrontou a própria igreja e eles tiveram que mudar de opinião. Chegou um momento que eles não tiveram mais como enfrentá-la, porque estava aí presente um grande espírito que não tinha do lado de cá nada. Tanto que os pobres dela ela levou lá para dentro do convento. A madre, mas é o que você... Minha filha, você está doida? Não, senhora, eles não têm onde ficar. E você tem um lugar para dar para eles? Não, mas aqui cabe muita gente, ó, dá para ficar todo mundo aqui. E ela foi, enrolou a madre, entrou lá, mas você não pode fazer nada por eles, mas a senhora pode. Quando ela disse a senhora pode, é como se ela tivesse dado uma ordem para aquele espírito que certamente era inferior à grandeza dela. E a madre, então, não teve alternativa. Mande-os entrar. E elas ajudaram, fizeram tudo o que puderam. Espíritos que não tinham nada, aparentemente por fora, mas eram gigantes por dentro, porque essa é a grandeza é interior, não é exterior. Não é o que nós fazemos que vai dar qualquer coisa para nós, não. Os brilhos, a nossa vaidade de querer ser isso, ser aquilo, ter sucesso nisso. Eu queria ter tanto sucesso profissional. Muito bom, faz muito bem ter sucesso profissional, desde que você desempenhe um bom trabalho, sem dúvida. Mas o maior sucesso não é o profissional, não é o artístico, não é o material. O maior sucesso é aquele que nós temos que fazer diante de nós mesmos, diante da consciência, sendo humanos, sendo melhores, porque muitas vezes a gente parece com uma máquina. Nós nos relacionamos com as pessoas como uma máquina, sem expressar sentimentos, sem representar coisa alguma na vida daqueles que têm contato conosco. E diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós devemos deixar sempre uma impressão positiva,
amorosa naqueles com quem a gente tem contato. Nós temos que fazer sempre, temos que procurar fazer isso. Que foi a impressão que Jesus deixou na humanidade, que nunca vai passar. Até daqueles que não conheceram Ele pessoalmente, tem contato com essa impressão que Ele deixou gravada no psiquismo do planeta. Para todos nós termos contato com ela. Então a grandeza de alguém não é naquilo que ela faz, é por dentro, é os sentimentos que ela manifesta. Né? A gente pode fazer uma obra gigantesca, mas se não tiver sentimento, uma vez perguntou também Maria Dolores, quando nós estávamos preocupados com a quantidade de coisas que nós, vendo uma quantidade muito grande de assistidos que vinham à casa, hoje diminuiu bastante, e vendo que a gente só tinha uma condição de dar até certo ponto, não tinha mais condição, e uns meninos reclamando, o pessoal falando, nós temos que fazer mais sopa, fazer mais isso, fazer mais aquilo. E ela disse assim, muito mais do que a quantidade das coisas que vocês dão, lembre-se e façam-se uma pergunta, o que há de você naquilo que você dá? Pronto. Aí a gente diminuiu a preocupação de achar que nós tínhamos que alimentar o mundo, que salvar o mundo. Não é isso, a finalidade não é essa. Mas é acolher com amor aquelas pessoas que chegavam a casa. O que há de você naquilo que você dá? Isso é mais importante. Eu posso fazer um monte de coisa e de mim ali não ter coisa nenhuma. Seja materialmente, artisticamente, profissionalmente, eu posso fazer um monte de coisas, sem que eu esteja presente em nada disso que eu fiz. Os meus sentimentos não estão ali. Estou querendo apenas projetar a minha imagem, ter uma realização exterior, um reconhecimento exterior. Só que esses reconhecimentos exteriores não convencem o espírito. O que convence é o que você faz por sentimento, por verdadeiro amor, por verdadeira bondade, por um sentimento verdadeiro de querer ser melhor. Esse convence, esse traz uma autoimagem positiva. E quando a gente olha essa imagem no espelho da alma, a gente se sente bem quando enxerga. Eu estou melhor. Não há nada que cure depressão mais do que o espírito olhar para as telas da própria consciência e enxergar lá. Eu estou melhor. Porque toda vez que ele olha e fala, eu sou uma porcaria, eu não valho nada, eu não presto, eu não tenho capacidade, eu não sou coisa nenhuma. Essa é a conclusão do depressivo, quando olha para as telas do seu inconsciente. Que isso está gravado lá. Produto das experiências mal sucedidas do passado. Como a gente não agiu bem e não se perdoou por isso e também não fez proposta nenhuma de melhora, a gente acaba tendo que olhar para aquelas impressões e se avalia então de maneira profundamente negativa. E como é que eu mudo isso? Só tem um caminho, diz a doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação. Se nós não nos embrenharmos pelos caminhos da reconstrução do sentimento, de ganharmos de novo aquela autoridade moral que a gente perdeu quando se embrenhou pelos enganos, nós não vamos melhorar da nossa dor. Ao enxergar a dor dos outros, ao auxiliar aquele que sofre, ao fazer alguma coisa, seja em qualquer campo que seja, para auxiliar o semelhante, a gente readquire a autodignidade. Readquire o auto-amor. E aí sim, o sorriso volta, a paz se instala outra vez, apesar dos nossos erros e da nossa imperfeição. Mas isso é lento e precisa haver do espírito a vontade de fazê-lo, né? Essa vontade é muito importante. Então, tudo que é guardado no subconsciente, então, são liberados durante o sono. Anseios, medos, ocorrências, palavras, gestos agressivos, uma educação castradora, coisas que nós não conseguimos resposta, conflitos, vão transformando-se em conflitos. Todo o conteúdo negativo que nós arquivamos se transforma em conflitos. E esses conflitos, eles ficam ocultos da consciência, mas não desapareceram. Eles ficam agindo na nossa existência. Então, tudo que a gente vai fazer tem um senão. Será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Vem aquela vontade de desanimar, de abandonar, os questionamentos. Para que eu faço isso? Por que eu tenho que fazer tal coisa? Por que eu tenho que... Aí vem aquelas perguntas que muitas vezes deslocam a gente da proposta que a gente já devia estar ali mesmo, cumprindo com amor, com dignidade, falando, gente, mas eu já estou no lugar certo, estou fazendo o que devo, por que eu me questiono tanto? Porque a gente não deixa a vida nos ajudar dando um passo de cada vez. O que diz a doutrina espírita a respeito da nossa existência? A gente não tem que ser melhor que ninguém.
mas tem que fazer o melhor. Eu preciso ser melhor. Não é ser melhor que ninguém, não é ser superior, não é ter um sucesso maior que os outros, ter capacidades maiores. Porque tem muita gente que tem capacidade e não usa, não consegue. Ela está anulada pelas impressões negativas, pela dor, pela angústia, não consegue fazer nada. Apesar de ter grande capacidade. Nós já estamos fazendo o que temos que fazer. Precisamos fazer bem o que estamos fazendo. Né? É a dona de casa que trabalha na sua casa, mas anseia trabalhar lá fora. Então todo dia ela faz as coisas de qualquer jeito, porque ela acredita que no dia seguinte ela vai sair de casa. Ela vai trabalhar em alguma coisa que ela quer fazer. Enquanto a vida não me traz aquele momento que eu tenho como ideal, eu preciso ir fazendo o melhor possível naquilo que eu estou fazendo. Senão, a vida não dá saltos. Nós não pulamos de um degrau aqui de baixo para o patamar lá de cima. É um degrau de cada vez. Não dá para eu sair aqui desse patamar e pular no outro aqui em cima. Eu tenho que subir os degraus. E a vida me pede isso, que eu suba com humildade. Porque a gente fez propostas para a atual existência. E nós precisamos ir na direção dessa proposta. Nós já estamos no caminho. Precisamos fazer o melhor. Né? Em qualquer sentido que seja. Fazer o melhor. Porque esse melhor que a gente fizer vai dar autoridade moral para a gente subir e crescer. Né? Da mesma forma, as impressões agradáveis também, as alegrias, os sucessos realizados, os desejos satisfeitos, afloram nos momentos do sono, produzindo agradáveis manifestações em forma de sonhos. Também as coisas boas que a gente vivencia com as pessoas e com a vida voltam durante o sono também. Elas afloram. Só que elas afloram sempre naqueles momentos que nós estamos mais resignados, mais tranquilos. Porque, uma pessoa me perguntou isso uma vez, por que a maioria dos meus sonhos são conturbados? E aí vem a pergunta da espiritualidade, porque como é que são os seus dias? A maior parte do tempo dos seus dias são como? Cheios de questionamentos, cheios de aflições, cheios de perturbações, de indignações. Se for assim, qual é o conteúdo que a gente puxa durante a noite enquanto está dormindo para vivenciar durante o sono? Esse conteúdo negativo. Se a nossa vida é uma vida mais resignada, de mais alegria, de mais esperança, pode não estar acontecendo a melhor coisa do mundo, mas eu posso ter esperança de que vai melhorar e vai mudar. Amanhã é um outro dia. Jesus não falou, só temos o dia de hoje. Então viva, vamos viver bem hoje. Amanhã pertence a Deus. Pode ser que eu volte aqui amanhã, pode ser que não. Pode ser que eu encerre a minha existência hoje, pode ser que eu encerre amanhã, não sei. Então eu tenho que viver um dia de cada vez. Mas viver com alegria, como se ele fosse o último da nossa vida. A Joana de Anjos diz assim, viva intensamente cada minuto como se ele fosse o último da tua existência. Isso vai fazer o quê? Que quando a gente vai dormir, quando a gente durma, a gente deite para dormir, a gente descanse mesmo, né? Porque o espírito realmente se ausente do corpo e vai ter experiências no mundo espiritual em regiões boas, encontrar com seres amados, estudar, trabalhar no mundo espiritual e volta no outro dia refeito, alegre, porque experienciou coisas boas do outro lado. Mas se os dias forem angustiosos, dias cheios de preconceito, de exercício do orgulho, da vaidade, se os dias forem processos angustiantes, com certeza o nosso sonho vai ser dessa forma. Nós vamos puxar os conteúdos negativos e ao invés de fazermos as viagens espirituais, vamos mergulhar no ambiente da própria memória. E vamos nos defrontar com as construções que o nosso inconsciente fez. Nós começamos a defrontar com elas, a nos debater com essas construções. E aí fala que teve pesadelo. Nossa, eu tive um pesadelo essa noite. Não, acho que tem um espírito me perseguindo. Tem mesmo. É você mesmo. Mas eu vi um bicho, então. Esse bicho é o bicho que você está mantendo dentro de si mesmo. É aquele monstro que você está guardando dentro de você mesmo, de noite você encontra com ele. Não é um espírito que vem de fora. Pode acontecer. Se a pessoa estiver vivendo uma experiência muito ruim, realmente moralmente muito baixa, muito negativa, ele pode realmente consorciar-se com uma entidade perversa, trevosa, e depois encontrar ela do outro lado, né? Ou até ser atraído para antros de sofrimento, perdição do outro lado e encontrar essas experiências. Mas geralmente os bichos que a gente vê, as intranquilidades,
as sombras, o que nós defrontamos durante o sono são criações nossas, com a nossa vivência do dia a dia. E aí, ao invés da gente fazer as viagens espirituais, a gente mergulha no ambiente da própria memória, no ambiente que está do subconsciente, onde estão guardados os lixos, as experiências mal sucedidas. E aí a gente, falando numa linguagem moderna, a gente faz links, né? A gente linka com tudo que tem relação com aquele sentimento até lá no início, até no dia que a gente nasceu. A gente faz o link e aí mistura tudo, né? Aí sonha com coisa que não tem sentido, mas que tem, porque são experiências que a gente guardou, sentimentos que a gente guardou, mistura tudo. A gente faz esses links, vai linkando. E clica e abre as páginas todas, né? E visualiza tudo de uma vez. Como se a gente puder... Tem, né? Se você tiver uma tela muito grande do seu computador, você abre vários sites e tenta olhar tudo de uma vez. E tudo perturbado, né? Tudo coisa que não é agradável. Imagina a angústia que isso dá. Aí acorda desesperado, né? Nossa, tem alguém me perseguindo. Tem mesmo. Sou eu mesmo. Agora, pode acontecer, sim, de uma obsessão. Deus está envolvido aí com uma entidade perversa. Né? Pode fazer. Quando a gente sonha com alguma coisa que geralmente acontece, seria... Eu tenho isso. A nossa irmã perguntou se quando a gente sonha com alguma coisa que geralmente acontece. Tem os sonhos chamados premonitórios, né? A gente pode ter, sim. Que são um pulinho no futuro, coisas próximas que estão desencadeadas já. Para não acontecer, para você ter um cuidado? Então, aquelas geralmente, a maioria desses sonhos premonitórios não tem sentido. Você nunca consegue determinar exatamente o que ou com quem. Mas agora, em alguns casos, sim. Quando é claro, é porque a gente pode fazer alguma coisa. Então é porque a gente tem condição de fazer alguma coisa. Quando a gente sonha com alguma coisa que vai acontecer e a gente pode fazer alguma coisa, então aí tudo é claro, as coisas são bem encadeadas, direitinho. Geralmente a gente sonha, nossa, vai acontecer alguma coisa com alguém da minha família, ou comigo, ou sei lá com o quê, mas eu não sei o quê, eu estou vendo, mas não estou vendo. Esses sonhos premonitórios são perturbadores, né? Eles são geralmente proporcionados por entidades que querem ver a nossa ruína emocional, né? Então geralmente acontece assim. Então vamos lá, né? Todo desejo fortemente acionado libera do subconsciente as cargas arquivadas que retornam ao campo da consciência como sonhos, recordações e memórias. Por isso é que ela diz, nós temos que ter cuidado com o que nós manifestamos no dia a dia. Dos nossos desejos, nossas vontades, nossos sentimentos. Por quê? Um desejo mal direcionado e profundamente negativo, moralmente falando, o que vai acontecer? Ele vai desarquivar do subconsciente experiências mal sucedidas e ruins, que é o que ela fala aqui, ó. Todo desejo fortemente acionado libera do subconsciente cargas arquivadas, que retornam ao campo da consciência como sonhos, recordações e memórias. Então a pessoa é aqueles sonhos tensos, né? Cheios de medos, de angústias, de desesperos, que a gente acorda aflito, o coração sobressaltado, não sabe por quê. Fala, nossa, às vezes não lembra nem o que é. Acho que eu sonhei com uma coisa muito ruim, porque o coração está saindo pela boca, né? Então essas experiências adensadas do outro lado, emocionalmente falando, elas têm relações com vivências emocionais também adensadas do lado de cá. A gente vive, né, atormentado por sentimentos do dia a dia que linkam durante o sono coisas que nós também arquivamos, muito pesadas, muito difíceis, coisas que nós vivenciamos que não foram boas. Que a gente acha que, como eu falei, acha que ficou para trás, né? Pode falar. Então, tudo que você tem coisas boas e ruins de uma encarnação está no seu subconsciente. É. Se você não resolver nessa encarnação, ela vai para o inconsciente. Vai para o inconsciente. Depois você é cobrado outra vez, cobrado entre aspas, tá? Você vai destacar isso, como você fala aqui, outra vez. Ela volta para você como uma característica sua. Ela se incorpora a você, né? É o que nós somos. Quem somos nós? Se nós somos fortes, é porque nos fizemos fortes. Se nós somos fracos, é porque nos fizemos fracos. Se nós somos temerosos, medrosos, temos fragilidades, é porque nós nos fizemos assim. Ou seja, as experiências passadas marcaram a nossa essência e nos tornaram o que nós somos hoje. Como as que nós estamos vivendo agora, vão marcando-nos de uma vida inteira e vão fazer parte de nós na outra vida e para sempre. Até que nós modifiquemos isso.
né? Então a atual reencarnação é justamente para isso, é para a gente mudar isso aí. Então, se nós somos temerários, frágeis, nós temos que buscar construir hoje essa fortaleza. Tudo bem, a gente não tem que lamentar o que somos. A gente é o que é. E Deus nos aceita assim. Tanto nos aceita que nos deu uma outra vida. Nos deu uma reencarnação, né, nova para a gente poder melhorar. Deus não está preocupado com o que a gente faz de errado. Ele quer saber o que a gente quer fazer para melhorar, para mudar. Porque, segundo o livro dos Espíritos, Deus não pune. Jesus disse que Deus é justo e bom. E ele falou, se vocês que são maus conseguem dar boas coisas aos seus filhos, se teu filho te pede um pão, você não dá uma pedra. Se ele não te pede uma coisa, você não dá uma serpente para ele. Então, se você que é mau dá coisa boa para o seu filho, Deus seria diferente? Porque a gente errou, ele vai condenar a gente ao inferno, vai botar a gente para cozinhar num caldeirão eternamente? Não tem sentido isso, né? Ele nos aceita como somos. Sabe quem é que não aceita a gente como a gente é? A gente mesmo. Nós não nos aceitamos como somos. A gente pode enganar todo mundo, mas não tem como enganar a si mesmo. Você pode ser uma pessoa mesquinha, ranheta, ruim, brava, e todo mundo viver bem com você, te aceitar, receber suas patadas, não falar nada, conviver bem com você. Como diz o caipira, azar o seu, azar o meu. Porque quem não vai me aceitar desse jeito não é o outro, é eu mesmo. Eu não vou me aceitar assim. Vai chegar um momento que a minha consciência vai falar para mim, basta, tem que mudar. E outra, vivendo assim, eu começo a me sentir tão amargo, tão azedo, tão duro, que a convivência comigo mesmo se torna insuportável. As pessoas que são grosseiras, maldosas, bravas, desequilibradas, o que a gente chama de ruins, nós devíamos ter pena, misericórdia delas, e não raiva. Porque é um doente que vai sofrer o efeito da sua doença a qualquer momento. E a hora que isso acontecer, ele pode enlouquecer. A hora que a consciência chama as contas, o espírito, com esse tipo de experiência, ele pode enlouquecer, pode perder a razão. Não construiu uma estrutura para poder aceitar e vivenciar a própria vida como ela deve ser vivida. E vai chegando um momento que essa forma de viver negativa com o semelhante, de só prejudicar, de querer que os outros aceitem como a gente é e vivendo como a gente quer viver, essa experiência não é boa. Ela vai construindo um mundo de amargura, de sofrimento, de pesar para o espírito. E muitas vezes o final de uma experiência assim não é boa. A pessoa acaba se autodestruindo de uma forma ou de outra. Então a gente tem que ter pena, tem que ter misericórdia, né? Por isso disse a benfeitora uma vez, numa colocação dela para a gente lá, enquanto falávamos com a mocidade. Quando você sabe que está perdoando, quando alguém te ferir e você chorar de piedade da pessoa, não de raiva dela. Aí você está perdoando. Alguém te fere, você ia às lágrimas, mas de piedade dela e não de raiva dela, porque ela te feriu. Porque essas lágrimas Deus não escuta, não vê. Não ouve o lamento e nem escuta, nem vê as lágrimas. Agora, a lágrima de compaixão, de misericórdia da pessoa, porque ela está numa condição, entendendo que ela não está numa condição boa e que ela está fazendo mal a ela mesma, essa compaixão, que foi o que Jesus teve de nós, né? Jesus teve compaixão de nós, por isso ele veio aqui, senão não teria vindo aqui. Por compaixão, misericórdia, compaixão. Ele se compadeceu da nossa fraqueza. Falou, deixa eu ir lá ajudar essas criaturas, senão eles não vão sair de lá. Eles vão continuar sofrendo. É o que a gente deveria ter por aqueles que fazem coisas que a gente não gosta. Mas geralmente a gente não faz, a gente quer que a pessoa pague pelo que ela nos fez. E quem vai pagar o que nós fizemos? A gente quer que os outros paguem o que eles nos fizeram. Fulano vai ter que pagar o que ele me fez. Ou aí nós vamos pagar quando o que nós fizemos? Porque nós não somos perfeitos. Nem nessa e nem em outras vidas. Por misericórdia, muitos dos nossos débitos do passado estão amenizados hoje. Por misericórdia divina. Nós estamos pagando em suaves prestações, né? Carnê das lojas que vendem em 60 meses um objeto, né? R$100 em 60 meses. Estamos pagando em suaves prestações. E aí a gente fala, fulano vai ter que pagar pelo que ele fez. E nós? Como ficaríamos nessa história? Então, a gente não tem que preocupar com isso. Pelo contrário, ter misericórdia de quem erra, tanto quanto gostaríamos que fosse, que estão tendo, né? E gostaríamos que tivessem conosco também. Vivendo com mais simplicidade, sem exigir tanto dos outros.
amparando as pessoas, deixando elas serem como elas são, amparando-as, tentando fazer o melhor. Ninguém perde nada por ceder. É melhor que nós levemos prejuízo do que possamos dar prejuízo aos outros. É melhor. Melhor que Jesus falou, né, que a gente tem que orar por quem nos calunia, quem nos persegue, quem fala mal de nós. Temos que fazer isso. É melhor ser prejudicado do que prejudicar. Muito melhor. Até porque ninguém passa por aquilo que não tem que passar, né? Se porventura a gente de alguma maneira foi prejudicado, pode ser que esse prejuízo seja uma devolução. Eu posso estar devolvendo à vida alguma coisa que eu tirei em algum momento, né? Estou tendo a oportunidade. Só que só vale se for devolvido com amor. Se não for devolvido com amor, não vale. Vamos começar. Se no contato com a prova nós agimos de maneira indevida, né? Com revolta, com raiva, com ódio, com mágoa do outro, nós vamos ter que recomeçar, né? Aí o processo foi adiado. Nós adiamos a resolução dele. Então a gente quer que sempre os outros paguem as coisas ruins que porventura nos tenham feito, nos esquecendo que nós temos um passado para retificar também. E temos um futuro para construir, para a nossa felicidade. Temos um futuro para construir. A gente exige tantas coisas para a gente mesmo e esquece de preparar o nosso próprio futuro. Esquece de preparar o nosso próprio futuro. A gente quer tantas coisas, né? Quer que a gente seja tratado dessa maneira, daquela maneira, que tenha isso, tenha aquilo, e nos esquecemos de preparar o futuro da gente mesmo. Deixe que Deus cuide de cada um, né? Cuide inclusive da gente. Saindo das manifestações mecânicas, podem se programar os sonhos. Quer dizer que a gente pode programar os sonhos da gente? Podemos. Só que nós temos que sair dessa vida mecânica que nós vivenciamos. Sair desse automatismo. Começar a prestar atenção em 3 coisas. No que pensamos, prestar atenção, no que sentimos e na maneira como agimos. Esses 3 quesitos determinam como serão os nossos sonhos. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço determina o que eu vou experimentar durante as minhas noites. Então dá para programar os sonhos? Dá para programar os sonhos. Então dá para dormir bem? Dá. E não é preciso tomar um medicamento de 40 miligramas para dormir para você conseguir, né? Toma injetável, um em cada braço e não dorme. Eu não sei por quê. Toma essas coisas e não durmo, né? Minha cabeça faz um barulho danado, eu não sei de onde vem esse barulho. Vem de dentro de si mesmo, meu filho. O barulho vem de dentro. O barulho não vem de fora. A medicação para dormir, ela é um paliativo, porque o problema do sono não é, claro, com alguma exceção, pode ser fisiológico, pode ser um mau funcionamento do corpo, né? Pode haver aí. Mas até mesmo esse mau funcionamento está acontecendo porque o espírito está boicotando alguma coisa. Se for identificado pela medicina que existe aí alguma coisa que não está funcionando direito, que precisa de um medicamento ali para ajudar a agir, é porque o espírito, que é o artífice do seu destino, do seu próprio corpo, não está trabalhando bem na modelação da sua fisiologia. Ou não trabalhou bem e deixou de fazer alguma coisa, faltou, ou não está cuidando bem, né? Não está fazendo as devidas restaurações. Porque nós, como espírito, podemos ir fazendo as restaurações do corpo. Chico tinha uma série de problemas e desencarnou com mais de 90 anos. A irmã Dulce, o médico que fez a avaliação dela, falou que ela tinha alguns meses de vida. Morreu velhinha. E assim foi. Os grandes. Ou seja, o espírito vai dando a manutenção devida no corpo. Ou seja, ele vai restaurando, reequilibrando, restabelecendo, pelo menos deixando esse corpo usável, de maneira que se possa caminhar, entendeu? De maneira que ele não venha a falir antes da hora. E vai tocando, né? E gente com muito mais saúde não consegue fazer 1/3 do que esses que não têm a chamada saúde, né? E tem a outra saúde, que é a saúde espiritual, a saúde moral. E fazem um monte de coisa. Então a gente pode programar, sim. Depende do que a gente vai fazer. Então ele diz aqui, ó, saindo das manifestações mecânicas, né, de falar o que pensa, de pensar sem pensar no que está pensando, né, de sentir, não se preocupar com o sentimento, achar que não tem importância, né,
aquelas sensações constantes de contrariedade, de mal-estar, porque as coisas não vão acontecendo como a gente programa, né? Você levanta, faz uma programação para o dia, aí dá tudo errado. Dá tudo o contrário do que você programou. E daí? O que tem? O que não depende de nós não temos que nos afligir por aquilo que não depende de nós. Tem coisas que não dependem da gente. Nós não podemos controlar os outros. Você sai para fazer algumas coisas, depende de outras pessoas, depende de estruturas que você não domina, não controla, e aí não dá certo, exatamente como a gente programou. E aí a gente se aflige, a gente se atormenta, se angustia. Ou então quer coisa antes da hora, sabe? Quer fazer um monte de coisa, antecipa, se mata fazendo um monte de coisa, aí se vê completamente atormentado. Temos que tomar cuidado com isso, porque o sentimento ele é um direcionador, ele é um balizador das nossas experiências da Terra. Cuidado com o que a gente vai sentindo enquanto se comporta, enquanto nós manifestamos a nossa vida com os outros, né? Tomar cuidado com o que a gente sente. E o sentimento ele vai arquivando uma carga muito adensada e intensa na alma. Como ele fala anteriormente aqui. E essas cargas emocionais vão aparecendo ao longo da vivência do espírito e durante o sono também, trazendo noites atormentadas, noites perturbadas, onde não se há o descanso. O espírito atormentado por si mesmo, pelas cargas emocionais ruins que arquiva, por aquelas sensações adensadas, pesadas, que ficam no seu mundo emocional e que durante o sono elas fluem, atormentando a mente, atormentando o espírito, que vai depois, ao acordar, ao voltar para a sua vida de relação no outro dia, experimentar o desconforto de uma noite mal vivida, mal dormida, né? A pessoa fala assim, não dormi um minuto essa noite. E se você filmar, ela dormiu a noite toda. Dormiu às 8 horas, 10 horas. Não dormi nada dessa noite, não dormi nada. Aí você filma ela dormiu 10 horas. Mas acorda com a sensação de não ter dormido. Porque mergulhou num tormento tão grande. E como diz o Livro dos Espíritos, o corpo se ressente das experiências do espírito à semelhança da pipa que o menino solta e fica fazendo assim, puxando a cordinha, sacudindo ela. Quem é que fica segurando a cordinha? O espírito. Quem é a pipa? O corpo. Então a experiência do espírito sacode o corpo, ou seja, as fibras mais íntimas do ser vai sendo encharcadas de todo aquele pesar, de toda aquela experiência angustiosa que ele experimenta durante o sono. Então tem a sensação de que não dormiu. Acorda cansado, exaurido, né? Mas nós podemos programar isso. Ela diz aqui, saindo do mecanicismo, sai do que é mecânico, deixa as experiências mecânicas, prestar atenção no que a gente pensa, prestar atenção no que a gente sente, observando que a vida não é como nós gostaríamos, que nós temos que nos adequar devidamente àquilo que vai sendo apresentado, sem se arvorar com isso. O que depende de nós, vamos fazer. O que não depende de nós, nós temos que aceitar. A não aceitação é terrível. Ninguém controla ninguém, nem instituições. Nós não controlamos o mundo. Não controlamos a gente mesmo. Vamos controlar o mundo? Não controlamos o mundo. O mundo acontece como ele quer, do jeito que as coisas, que as pessoas se manifestam. Nós não controlamos o mundo. Mas essa pretensão de achar que a gente tem, que a gente pode, vai controlar o mundo, né? Se a gente controlasse a gente mesmo, já seria uma grande coisa, seria maravilhoso. Nós tivéssemos domínio do nosso sentimento, né? Jesus falou, vós sois deuses. Por que vocês não fazem o que eu faço, né? Aí ele responde, quando perguntam para ele, porque vocês não têm fé. Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, você transportaria uma montanha de lugar. Mas você não tem fé. Quando os discípulos tentaram curar e não conseguiram, Senhor, por que a gente não conseguiu? E depois eles não conseguiram? Conseguiram. Jesus conseguiu acionar isso neles, né? A trabalhar o seu poder pessoal, a sua essência, independente do contexto, independente do que existe por fora, né? Pedro na Porta Formosa, lá em Jerusalém, o mendigo chega para ele lá, todo com seus aleijões, tudo, se arrastando, e estende a mão. E ele fala, não tenho ouro, não tenho prata, mas a única coisa que eu tenho eu posso te dar. Levanta-te e anda. Estende a mão
E o cara joga as muletas e vai dar a mão para Pedro, se levanta e anda. Vós sois deuses. Mas para isso Pedro precisou passar por experiências dolorosas, inclusive da negação do próprio Cristo, de negar o próprio Jesus lá na hora quando ele falou, imagina, Senhor, eu vou te defender até o último instante. Jesus falou, Pedro, não, eu posso, eu vou, né? Nosso orgulho, nossa vaidade, eu posso, eu controlo minha vida, eu faço o que eu quero. Antes que o galo canta, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Imagina, o senhor está doido? Né? Você conhece aquele homem? Nunca vi. O medo, vendo Jesus no cárcere lá embaixo, pela fresta, né? E Jesus olhando para ele. Conhece? Não, eu vi ele com aquele homem, sim, eu vi. Não sou eu não. E na 3ª vez o galo canta. E Pedro aí ele cai em si. Corre apavorado, fugindo de si mesmo. Porque achava que se conhecia, achava que podia. Pretensão, prepotência nossa. De achar que a gente domina tudo, né? Não viver pacificamente com o próprio sentimento. Dessa maneira, nós precisamos lançar um olhar mais otimista para a nossa existência, lançando também um olhar de alegria e esperança para as nossas vivências com todos aqueles que se aproximam de nós. Lembrando que necessitamos trabalhar no próprio peito a alegria de viver, para que ela não dependa de qualquer coisa que nos aconteça, de qualquer intemperança que venha sacudir as nossas melhores intenções. É um tempo de renovação. Quando renovamos a mente, elevando-a ao estado de confiança daqueles que pensam com Deus, como nos ensinou Jesus. Pensar com Deus é pensar no outro, pensar na felicidade do próximo, no bem-estar que possamos proporcionar àqueles que nos procuram ou àqueles com quem temos contato. É pensar com Deus. Consequentemente, os anseios íntimos se aquietam, as dores que se agigantaram diminuem e, como pigmeus, desaparecem na insignificância, fugindo das nossas considerações emocionais, e então teremos paz. Reorganizar o psiquismo, estabelecer alegria na forma psicológica de viver, é ver a vida com confiança. É notório que temos problemas, desafios, mas eles são apenas barreiras que precisamos transpor no limite de nossas forças, sem nos compararmos a ninguém, sem querermos sucessos antecipados, sem exigir dos outros que sejam aqueles que nós gostaríamos que fossem, construindo de fora para dentro a nossa felicidade, fato este impossível de ser concretizado. Porque toda alegria, toda paz, toda felicidade é uma construção íntima que faremos de dentro para fora. Ouça, coração querido, nestes momentos de alegria em que transpomos os portais da nova era, iniciando os primeiros passos na direção da paz que um dia conquistaremos de maneira plena, deveremos então elaborarmos um roteiro de felicidade, instituindo a caridade como forma de nos comportar. Ouça-nos, Senhor, a prece dorita, que se nos vale a vida como forma de nos alegrar. Esse é um instante em que nos apresentamos a Ti, para que sôfregos, de peito opresso, apresentando-nos com lágrimas nos olhos, possamos encontrar em Ti a força, a vitalidade, a felicidade para viver em paz. Que assim seja.